Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu te ajudo a sair do zero e chegar num patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu vou falar com você sobre tudo o que você precisa saber para começar a investir tendo absolutamente zero conhecimento sobre esse assunto. E assim, isso pode parecer complexo no começo, eu entendo isso, afinal de contas eu também já estive aí nessa posição, mas eu preparei uma aula hoje, muito carinho, começando do bem básico mesmo, uma aula que eu gosto muito, porque essa é uma aula de princípios, não é uma aula que fala tanto assim da mecânica da coisa, quer dizer, você não vai sair daqui aprendendo a abrir uma conta na corretora, ou qual título do tesouro comprar, ou qual ação comprar, porque isso você pode aprender depois, mas você vai aprender os princípios, o básico, que é importante para você conhecer, para você começar a investir sem nunca ter feito isso antes. Claro, se você já fez isso, você pode aproveitar e reciclar os seus conhecimentos aqui. E se obviamente você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui que eu vou responder assim que for possível. Então, antes da gente começar a investir, é importante você entender um conceito de como é que você cria a sua riqueza, de como é que você fabrica a sua riqueza. Para isso, eu vou te mostrar aqui uma animaçãozinha rápida para você entender como é que funciona a sua fábrica da riqueza. Então é o seguinte, você, assim como eu, assim como todas as pessoas no mundo, tem uma fábrica de riqueza. O que é uma fábrica de riqueza? É você mesmo, é a sua capacidade de transformar a sua vida, de se tornar uma pessoa mais rica. Essa fábrica de riqueza, para facilitar aqui a nossa explicação, eu vou mostrar para você como se ela fosse uma fábrica de um produto qualquer. Por exemplo, vamos imaginar aqui que acontecesse aí, existisse uma fábrica de, não sei, brinquedos, por exemplo. Então, de um lado dessa fábrica entra o plástico, entra o arame, o metal, e do outro lado sai o brinquedo pronto. Então, essa fábrica de riqueza, a sua fábrica de riqueza, ela é representada aqui por essa imagem. Então, de um lado dessa fábrica entra o seu trabalho, entra a sua competência, o seu conhecimento, a sua capacidade de transformar, e entra o seu tempo, né? E do outro lado dessa fábrica de riqueza sai o seu patrimônio. Então, se a coisa acontece como deveria, você, usando o seu trabalho, usando sua mão de obra, usando o seu conhecimento, usando aquilo que você já sabe, a sua experiência, você consegue transformar uma coisa em outra, né? Você consegue transformar um trabalho, você consegue transformar o seu tempo, o seu conhecimento em dinheiro. Pois bem, então dentro dessa fábrica existem três estruturas essenciais para você entender como é que se organiza, né, a sua fábrica da riqueza. Em primeiro lugar, essas três máquinas, né, são três máquinas aí, elas não são uma mais importante que a outra, elas precisam trabalhar juntas. A primeira máquina é a máquina de fazer dinheiro. Essa máquina de fazer dinheiro, ela é efetivamente onde se começa todo o ciclo, ou seja, onde você pega a sua mão de obra, o seu conhecimento, a sua experiência e transforma em dinheiro. Esse dinheiro, quando sai da máquina de fazer dinheiro, claro, eu estou falando aqui, não é uma máquina real, quer dizer, não existe essa máquina fisicamente, isso é só uma forma de facilitar a explicação para você compreender. Mas você não precisa realmente ter uma máquina de fazer dinheiro, afinal de contas, fabricar dinheiro só pode ser, é uma função do governo, então se você tiver uma máquina de fazer dinheiro em casa, você está cometendo um crime. Eu estou falando aqui de uma máquina imaginária, tá? Então, esse dinheiro que sai da máquina de fazer dinheiro, ele entra numa segunda máquina. Qual é essa segunda máquina? É a máquina de poupar. De poupar porque o dinheiro que você faz, o dinheiro que você ganha, você precisa usar para pagar uma parte das suas contas e a outra parte você precisa poupar para você investir, que é a terceira máquina. Da terceira máquina, do investimento, é que vai sair o seu patrimônio, vai sair a sua riqueza, que você vai usar para realizar os seus sonhos. E agora vem uma parte muito importante. Essas três máquinas imaginárias, elas são controladas pela pessoa mais importante do mundo quando se fala da fábrica de riqueza, que é você. É você quem controla a máquina de fazer dinheiro, é você quem controla a máquina de poupar e é você quem controla a máquina de investir. E é sobre a máquina de investir que a gente vai falar aqui hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa máquina de investir, como é que ela funciona, um pouco mais de perto, né? Na máquina de investir, ela tem, em primeiro lugar, onde o dinheiro entra, né? Então a gente chama aqui de aporte, mas é o dinheiro que você poupou para poder investir, então você coloca na máquina de investir. Depois você precisa de tempo. Por quê? Porque essa máquina ela não é instantânea. A máquina de investir ela funciona ao longo do tempo e eu vou explicar exatamente como é que é o mecanismo dela já na sequência. Do outro lado da máquina sai, obviamente, o seu patrimônio e aí você precisa controlar os riscos e os retornos, né? São os comandos que você vai dando nessa máquina. Muito bem. Então,
Para a gente começar a conversar um pouco melhor sobre essa questão da máquina de investir, é importante você conhecer o principal mecanismo de funcionamento da máquina de investir, que são os juros compostos. Como é que funcionam os juros compostos? Os juros compostos funcionam assim. Eles são uma espécie de mecanismo que faz com que o seu dinheiro renda, trabalhe por você, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está na praia, mesmo quando você está lendo um livro, mesmo quando você está conversando sobre futebol ou quando você está vendo televisão, tanto faz. Quando você investe o seu dinheiro, o que você está fazendo é colocando esse dinheiro nessa máquina para ele trabalhar 24 horas para você. Então, quando você investe, na verdade, você está fazendo o seu dinheiro trabalhar por você. Ele vai render, ele vai aumentar sem que você precise usar a sua energia e o seu tempo para isso. Ou seja, quando você está na máquina de fazer dinheiro, se você precisa ganhar mais, normalmente você precisa trabalhar mais, né? Ou você precisa aprender mais, ou você precisa gerar mais valor. Já na máquina de investimentos, se você estiver com ela trabalhando bem, você não vai precisar fazer isso. Porque o mecanismo dos juros compostos vai trabalhar para você. Ele vai fazer o que se chama de levantar o peso para você. Ele vai carregar esse peso nas costas. Mas peraí, como é que funciona o mecanismo dos juros compostos? Bom, funciona assim, eu vou explicar para você. Você começa, por exemplo, imagina aí que você tem um dinheiro guardado, né? Você conseguiu nesse mês poupar R$ 1.000. E você decide que você vai investir esses R$ 1.000. Ah, legal. E para efeitos aqui didáticos, né, só da gente aprender como funciona o mecanismo dos juros compostos, você vai considerar que você está investindo com uma taxa de 10% ao mês. Essa taxa, nos dias de hoje, começo aí de 2021, não é uma taxa razoável. Hoje em dia, essa é uma taxa muito alta, né? Não se consegue essa taxa sem correr muitos riscos, pelos mecanismos tradicionais não se consegue obter essa taxa. Mas para fins aqui de didática, a gente vai considerar que a sua taxa de investimento, então, é 10% ao mês. Legal. Então funciona assim, você tem lá seus R$ 1.000, você coloca esses R$ 1.000 nesse investimento, nesse pacote de investimentos, e aí, assim que termina o primeiro mês, você vai perceber que ele rendeu 10%, ou seja, você tinha R$ 1.000, agora você tem 1.100. Poxa, legal. No segundo mês, você não vai ter R$ 1.200, você vai ter 1.210. Por quê? Porque aqueles R$ 1.000 que você já tinha colocado renderam mais 10% e os R$ 100 que já tinham sido objeto do rendimento anterior também vão render 10% de R$ 100 é R$ 10. E aí no terceiro mês, usando essa mesma filosofia, você vai ter R$ 1.381. E por aí vai. Então se você deixar esses R$ 1.000 investidos ao longo, por exemplo, de 36 meses a essa taxa de 10%, você vai ter R$ 30.900. Parece mágica, porque afinal de contas você não precisou trabalhar mais, você não precisou sair de casa mais cedo, você não precisou fazer hora extra, mas o dinheiro rendeu para você. E aí é importante você entender algumas coisas. Primeiro, eu já tinha falado ali atrás, mas assim é importantíssimo reforçar. Os juros compostos, eles funcionam com o tempo. O tempo e o aporte. Ou seja, quanto mais dinheiro você colocar, mais os juros compostos vão fazer o seu dinheiro crescer. E quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais ele vai crescer também. Nesse caso aqui, que é um exemplo só, a gente começou com R$ 1.000. R$ 1.000, a gente deixou ele rendendo, no mês seguinte a gente não colocou mais nenhum dinheiro. Mas se a gente tivesse colocado mais dinheiro, né, além dos R$ 1.000, tirado mais algum dinheiro ali das nossas economias e colocado nesse investimento, esse valor teria crescido muito mais do que 30 mil. Então é importante que você grave isso, tá? Para você começar a investir, e aí voltando à questão do investimento, por que é importante você começar a pensar no investimento? Você não precisa saber de tudo para você começar. Mas é importante você lembrar também que você não deve começar sem saber nada. O investimento, ele é o principal caminho para a sua independência financeira. Mas quando você pensa, começa a raciocinar na filosofia do investimento, você também começa a pensar por conta própria. Ou seja, você começa a ficar mais esperto nesse mecanismo. Quer dizer, você sabe que aquele dinheiro que você ganha, você precisa separar uma parte para você colocar, para investir, para esse dinheiro render para você crescer o seu patrimônio, para que um dia você chegue no seu tão sonhado patrimônio desejado, na sua independência financeira, ou para que você realize os seus sonhos da forma como você quer. Uma outra coisa importante é que quando você aprende a investir, você começa a tomar melhores decisões. E tomar melhores decisões significa, por exemplo, ser capaz de escapar de algumas armadilhas, como alguém te oferecer
um tipo de investimento que não está muito alinhado com a sua filosofia, com a sua proposta, né, ou com os seus objetivos. Então, você vai começar a pensar e a entender melhor se aquele investimento que te ofereceram, se ele é uma boa para você mesmo ou não. Na prática, via de regra, normalmente quando te oferecem algo sem você pedir, é bom você desconfiar. É bom você pensar bem, porque é difícil nesse mercado financeiro alguém chegar e oferecer para você uma aplicação ou um tipo de investimento que rende muito, simplesmente porque a pessoa, enfim, gostou de você. Normalmente você precisa tomar cuidado com isso. Então, aprendendo os fundamentos, e aí é como um jogador de futebol, né? Imagina que, no caso do futebol, você nasceu com muito talento. Você é um cara, puxa, sensacional. Você tem toda a aptidão para jogar futebol, tem um corpo bom, tem um raciocínio rápido, tem muita agilidade. Mas você precisa treinar os fundamentos do futebol. Você precisa aprender a chutar, você precisa aprender os passes, você precisa aprender as regras, você precisa aprender tática, você precisa aprender uma série de coisas. É muito difícil você jogar futebol sem você saber como cabecear, ou sem saber como trocar passes e sem saber chutar para o gol. Então é importante você entender os fundamentos, os princípios que norteiam o investimento. E aí vamos começar já de cara também a lembrar o que o investimento não é. Porque muito se fala de investimento, mas investimento não é só bolsa de valores, não é só criptomoedas, não é só Bitcoin. Muito se fala disso porque esses assuntos são assuntos sedutores, são interessantes. Já foram feitos vários filmes, inclusive, né, em Hollywood, sobre grandes riquezas criadas na bolsa ou grandes riquezas que foram destruídas na bolsa, aquela coisa dramática, aquilo que chama a atenção, que vende, né, a história é boa. Mas não existe só esse tipo de investimento. Existem outros tipos de investimento também que não são tão dramáticos, mas que rendem muito bem para você, especialmente se você considerar que você não é uma pessoa que está disposta ou tem interesse em correr muito risco. E na maioria das vezes você já não precisa correr muito risco mesmo. Se você se estruturar bem, se você se preparar, você vai ver que você não precisa correr tanto risco assim. Uma outra coisa importante, investimento não significa ganhar dinheiro rápido e sem esforço. O que eu falei ali atrás sobre você ter o seu dinheiro rendendo para você enquanto você está dormindo, enquanto você está estudando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está lendo um livro de férias, não tem nada a ver com você ganhar dinheiro sem fazer esforço. Você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa fazer a gestão do seu patrimônio de maneira que o seu dinheiro renda por você. Mas você não vai enriquecer em um mês. Não existe essa bala de prata, essa bola de cristal, esse investimento perfeito que vai te deixar rico no mês. Claro, você pode apostar na loteria, né? Você pode ganhar, receber uma bolada, uma herança, quem sabe. Mas esses são casos raros, são raríssimos. Na maioria das situações você vai precisar fazer um trabalho de construção. E esse trabalho de construção ele é bom. Ele é bom porque enquanto você está construindo o seu patrimônio, enquanto você está aplicando, você também está aprendendo. Sabe por quê? Porque existe uma máxima que diz assim, se precisar errar, erre rápido e erre pequeno. Então quando você começa e você vai investindo pouco e você vai aprendendo, você também, aos poucos, vai dominando aquilo. Para quando o seu patrimônio estiver muito grande, você já ter passado por experiências, né? A gente sabe que para a gente tomar cuidado com o buraco, eventualmente a gente tem que tropeçar uma vez na vida, né? E é bom que a gente tropece cedo, tropece antes, tropece quando a gente ainda tem condições de se levantar bem. Você não quer deixar para tropeçar quando você estiver já no final da sua vida financeira. Então, pensa bem nisso. É importante você lembrar que, para você investir, você não precisa ser um profissional do mercado, você não precisa ser formado em finanças, você pode ser uma pessoa comum, interessada, disciplinada, só que você precisa estudar sempre, você precisa dedicar um tempo para isso. A diferença principal entre quem enriquece e quem se mantém rico é essa capacidade de estudar o tempo todo, de se dedicar, de estar sempre, de ter transformado esse assunto, né? Não é só investimento, mas assim, a gestão das suas finanças, transformar isso em algo que é parte da sua vida. É como uma atividade física, você precisa fazer todos os dias, você precisa manter o seu corpo. É como escovar os dentes, não adianta você escovar os dentes uma vez por ano, não vai ajudar na sua saúde bucal. Agora, por que é tão importante você pensar em investir, você estudar e você fazer tudo isso? Porque se você deixar o seu dinheiro parado, se você simplesmente ganhar o seu dinheiro suado, mas fazer todo aquele trabalho de poupar, né? Você imagina que você é um cara que manda muito bem aí nas suas economias, no seu orçamento, você economiza muito dinheiro, mas se você deixar ele embaixo do colchão, esse dinheiro não vai render, ele não vai crescer. E se você não fizer nada, nada vai acontecer.
Porque ninguém vai chegar para você e vai simplesmente tomar as melhores decisões para você. Quando você investe, você está cuidando de você mesmo no futuro. E eu tenho certeza absoluta que a sua versão futura vai te agradecer muito pelas decisões que você está tomando agora, de começar a investir agora. Porque quando você chegar, no meu caso, por exemplo, daqui a 19 anos, quando eu tiver com 60 anos, poxa, será que é hora de você começar a pensar nisso só daqui a 19 anos? Não, né? Provavelmente com 60 anos de idade você já está pensando em outras coisas, você já está com outras prioridades, você já não vai estar mais pensando em começar. Nada de errado com começar a investir com 60 anos. Mas o quanto antes você começar, melhor para você. Sua versão futura agradece. E aí eu acho que uma das provas, das maiores provas que a gente tem, é o Warren Buffett. O Warren Buffett é um norte-americano que praticamente tudo que se fala de investimento no mundo tem o Warren Buffett como referência, porque ele é um papa, ele é uma referência importantíssima nessa área de investimentos. E ele investiu a vida toda. Ele começou a investir no primeiro trabalho dele. Quando ele entregava jornais, o dinheirinho que ele ganhava ali, né, entregando o jornal, ele começou a investir e começou a colocar esse dinheiro para crescer para ele. E na época, isso já há bastante tempo, Warren Buffett hoje tem, se não me engano, perto de 90 anos já, na época dele, ele não tinha internet, ele não tinha YouTube, ele não tinha Facebook, ele não tinha acesso à informação da forma que a gente tem hoje. Então, para ele, as coisas eram muito mais difíceis. Imagina uma criança tentando pegar o dinheirinho dele e investir, comprar produtos financeiros numa época em que isso tinha que ser feito presencialmente. A pessoa precisaria ir lá, comprar as coisas. Hoje em dia você faz tudo pela internet. Da mesma forma que você movimenta sua conta pelo aplicativo do seu banco, você também pode fazer isso nos seus investimentos. Mas na época dele não era assim. Então, quando você começa cedo, você vai crescendo, vai aprendendo, vai melhorando. E Warren Buffett hoje é uma das maiores riquezas do mundo. Né? Ele deve ter aí os seus bilhões de dólares, tudo graças ao investimento, tudo graças à visão que ele teve quando ainda era criança. E claro, sempre tem as pessoas que pensam assim, poxa, mas se eu começar devagar, igual você está falando, vai demorar muito, né, para chegar lá. E, pô, será que não tem um jeito mais rápido? A verdade é a seguinte, se você demorar para começar, vai demorar mais ainda para chegar lá. O que você precisa é usar o tempo a seu favor. Agora, quando você começa com essa história de conseguir um atalho, né, será que não tem um jeito de ganhar mais rápido? Aí eu vou eu vou compartilhar com você uma noção assim de vida. Cuidado. Porque a ganância, essa vontade de ficar rico rápido, que todo mundo tem, obviamente, né? Todo mundo quer ficar rico rápido, todo mundo quer ficar magro rápido, todo mundo quer quer chegar rápido onde está indo, todo mundo quer fazer tudo rápido, claro. É assim que as pessoas pensam, é assim que a nossa mente, que a mente humana funciona. Mas para investimentos você precisa tomar cuidado, porque é justamente aí que você pode ser explorado, é justamente aí que podem te oferecer opções de investimento que não são as melhores para você e você pode acabar perdendo dinheiro. Então evite perder dinheiro, evite entrar nos investimentos acreditando que você realmente pode ficar rico num mês. Isso é raro, isso é muito raro. Via de regra, isso não existe. Melhor você considerar que não existe, tá? Tem também quem pensa assim, poxa, mas olha só, eu não gosto muito disso não, eu prefiro deixar outra pessoa cuidar, para mim é melhor. Bom, vamos lembrar o seguinte, né? Quem controla o seu dinheiro, controla a sua vida. Não acho que seja assim, Filomeno. É assim. Vou te dar um exemplo. Se você estiver doente e precisar comprar um remédio e você tiver que pedir o dinheiro para alguém e essa pessoa não tiver dinheiro, como é que você vai comprar esse remédio? Como é que você vai fazer a sua dor passar? Então, quando você delega, né, para outra pessoa cuidar do seu dinheiro, o que você está dizendo para ela é o seguinte, você pode cuidar do jeito que você achar melhor. E aí você não sabe se essa pessoa conhece ou não conhece, quais são as noções que ela tem de investimento. Fato é, você não sabe o que essa pessoa sabe e você também não sabe o que essa pessoa não sabe. Mas, se você está entregando para outra pessoa fazer essa gestão para você, você também não vai poder reclamar muito depois, né? Porque você abriu mão da sua responsabilidade para que a outra pessoa fizesse isso por você. Então, cuidado com essa perspectiva também. Muita gente também fala assim, poxa, mas eu vou me aposentar logo e assim, eu vou me aposentar pelo INSS, eu vou ver isso aí depois, eu estou cansado já. Olha, cuidado, tá? Porque a aposentadoria, nos dias de hoje, infelizmente, ela não é garantida. A aposentadoria pública, o INSS, né, a Previdência,
ela já tem um déficit enorme, está num prejuízo há muito tempo. Então, assim, essa estrutura, INSS e Previdência, é uma estrutura que tende a falhar, que na verdade já está falhando e vai falhar mais ainda para frente. Então, se você deposita a tranquilidade da sua velhice, a tranquilidade do seu descanso nas mãos da Previdência, eu recomendo que você repense isso, porque você pode, no fim das contas, descobrir que não tem dinheiro para te pagar e não vai ter como te pagar. Então, cuidado também com isso, tá? E também tem quem fala assim, poxa, mas olha só, você está falando aí para investir, usar o tempo a meu favor, mas tem muita gente que chegou lá de outro jeito. Claro que tem. Teve gente que chegou na riqueza jogando futebol, teve gente que chegou na sua riqueza lutando boxe, teve gente que herdou muito dinheiro, ganhou na loteria. Claro, sempre tem. E tem as pessoas que falam também que se tornaram ricas fazendo investimentos de outros tipos, né? Ó, investimento rápido, fiquei rico em 1 mês, 2 meses. Só toma cuidado, porque essas histórias elas realmente existem, mas elas são raríssimas. E na maioria das vezes, as pessoas que passaram por isso, elas não têm interesse em vir publicamente para falar isso, para contar isso para todo mundo. Na verdade, essas pessoas costumam ser bem discretas em relação à forma que elas usaram para ganhar dinheiro. Então, toma cuidado. Normalmente as pessoas gostam de contar muito a parte boa, mas esquecem de contar a parte difícil, as perdas que eles tiveram e tudo mais. Então, assim, uma forma errada de você lidar com seus investimentos é, primeiro, começar a achar que você vai ficar rico em 1 mês, tá? Esquece isso, isso é uma armadilha, vai pegar muita gente, pega principalmente quem não estuda. Outra coisa importante, seguir dicas sobre investimentos de outras pessoas. Aquelas pessoas que têm dicas infalíveis, olha, funcionou comigo, funcionou com fulano, tá ótimo. Cuidado. Tá? Quando você começa a seguir a cabeça das outras pessoas, quando você começa a delegar para os outros a sua tomada de decisão, quem controla o seu dinheiro são eles, não você. E quem deve controlar o seu dinheiro é você. Também cuidado com o banco, tá? Com o seu banco. Quando o banco te liga, quando o seu gerente te liga para te oferecer um produto de investimentos, que é muito bom, que é fantástico, que é maravilhoso, só lembra do seguinte, o seu gerente, ele é um funcionário do banco. Ele tem metas para cumprir, ele tem produtos para vender, ele tem que seguir aquilo que o banco determina para ele. E eu não estou dizendo aqui que a intenção dele é tirar dinheiro seu. Não é isso. Ele pode, inclusive, estar bem intencionado. Mas ele vai direcionar você para aquele tipo de investimento que é 100% de certeza que é bom para o banco, mas talvez não seja tão bom para você. Então, se você não estudar, se você não aprender, você vai ficar sem condições de tomar essa decisão. Mas você também não precisa correr atrás de tudo de uma vez só, você não precisa tentar aprender tudo de uma vez. Hoje em dia, na internet, existe uma avalanche de informações e é muito fácil você entrar em desespero quando você começa a tentar aprender uma coisa e cada um fala um. É essencial que você pense em seguir um método, em que você conheça um método que te apoie, que apoie os seus objetivos, que apoie as suas metas e que você comece a seguir esse método e vá seguindo esse método devagar e sempre. Para que você não precise ficar vendo um vídeo de uma pessoa que fala uma coisa, depois outro fala outra, depois o outro diz ali, e você começa a ficar maluco e fala, ó, vou deixar tudo isso para lá, eu não tenho condições de estudar. Eu não quero estudar porque cada um fala de um jeito, eu me sinto aqui perdido com tantas informações. Então você não precisa tentar aprender tudo de uma vez não, tá? Você vai aprendendo devagar. E aí para você chegar lá, tem alguns pontos que você precisa começar a pensar agora. O primeiro ponto mais importante dessa conversa é o seguinte: você precisa saber em que lugar você está. Não fisicamente, né? Se você está na sua casa, no seu trabalho, não é isso. Mas financeiramente, como é que você está? Como é que você está hoje, quando você para analisar a sua situação financeira? Como é que você está? Então, assim, só para a gente nivelar aqui o conhecimento, você certamente tem uma entrada de dinheiro. Se não tem essa entrada de dinheiro nesse momento, está procurando isso, né? Então vamos considerar aqui que você é um trabalhador, você recebe o seu salário todo mês, não necessariamente precisa ser assim, você pode ser um empreendedor, um profissional liberal, mas tem uma determinada quantidade de dinheiro que entra todo mês para você. Logo, se esse é o dinheiro que entra para você, você tem um limite de gasto, ou seja, você pode gastar no máximo esse dinheiro, certo? Pois bem, então, quando você gasta exatamente a mesma coisa que você ganha, você está no 0 a 0, ou seja, você está fazendo com que a sua máquina de poupar, ela trabalhe só para pagar suas despesas. Sejam elas despesas essenciais ou não essenciais, aí depende de você. Mas é isso que ela está fazendo. Agora,
existe uma situação que é mais complicada que essa, que é quando você gasta mais do que você ganha. Quando você gasta mais do que você ganha, claro, se você ganha 1.000 e está gastando 1.200, você precisa pegar dinheiro emprestado. Então você está criando dívidas. Essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta são as dívidas. E esse é o ponto que torna bem complicado para você se tornar um investidor. Por quê? Porque você estando endividado, você precisa primeiro quitar as dívidas para começar a investir. Então é como se aquela sua máquina de poupar ela estivesse vazando, é como se tivesse um vazamento ali por onde está sendo drenado o seu dinheiro. É isso que as dívidas fazem. Então, estando endividado para você, você não deve pensar em investimento, você deve pensar em pagar suas dívidas primeiro, para aí sim você começar a pensar em investir. E isso é importante, porque os juros sobre as dívidas, aquele juro composto que eu mostrei agora há pouco, aquele juro composto ele funciona, os juros compostos, né, funcionam tanto para os investimentos quanto para as dívidas. Então, se você está do lado de quem está investindo, você está emprestando dinheiro para um banco ou para uma instituição, por exemplo, no caso de investimento em renda fixa, ou para o governo, e você está pagando, né, o governo está te pagando, ou a instituição está te pagando juros. Quando você está devendo para alguém, é você que está pagando juros para aquela pessoa, para aquela instituição. Então, só que tem um detalhe, as dívidas elas têm juros muito maiores do que os investimentos. De cara, você precisa quitar suas dívidas para aí sim começar a pensar em investir. E existe o terceiro perfil de quem ganha, faz o dinheiro e não gasta tudo. Ou seja, existe um percentual desse dinheiro que é poupado, são as economias. Esse é o perfil do futuro investidor. Por quê? Porque é aquele que já está pronto para começar a pensar em investimento. E aí assim, quando a gente começa a falar de investimento, a primeira coisa que a gente fala, já fala assim, poxa, então tá, já posso começar a investir? Calma. Antes de você começar a investir, antes de você ir em frente com o seu plano de investimento, é importante você fazer uma outra coisa que vai proteger tanto o seu coração quanto o seu patrimônio, que é você precisa criar a sua reserva de emergência. Mas o que é minha reserva de emergência? Sua reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter guardado, que não é investimento, é uma espécie de airbag ou de colchão de proteção que você vai ter para você usar sempre que você tiver uma emergência, sempre que você tiver uma situação não pensada. Ué, mas por quê? Pelo seguinte, se você, por acaso, tiver todo o seu dinheiro investido, ou se você tiver com todo o seu dinheiro preso num determinado tipo de investimento, e você tiver uma emergência, você pode ter dificuldade para usar aquele dinheiro. Outra situação importante, você pode ter que tirar esse dinheiro de lá e aí, dependendo do tipo de investimento que você está usando, você pode acabar perdendo dinheiro. Então funciona assim, você está lá, um belo dia, dirigindo e bate o seu carro. Aí você precisa consertar o seu carro, às vezes você precisa consertar o carro da outra pessoa também, às vezes você precisa acionar o seguro e por aí vai. Você pode usar sua reserva de emergência para isso, para conserto de casa, para despesas extras de viagem, para, enfim, comprar remédios urgentes, tratamentos, para ajudar uma família ou amigos. E além disso, você vai precisar dessa reserva de emergência caso aconteça alguma situação que você... O pior que isso, talvez, algo que você não imaginou, porque se você tivesse imaginado, você poderia ter se planejado, mas óbvio, né? Se é uma surpresa, você não se planejou para aquilo. E claro, a reserva de emergência também protege você, protege o seu coração, protege a sua paz, protege a sua tranquilidade, porque você vai ter um dinheiro para você usar em caso de emergência. Esse dinheiro vai estar disponível para você na mão, vai estar disponível 24 horas por 7 dias por semana. Mas protege o seu patrimônio também, porque você não vai ter que mexer naquele dinheiro que está investido, e se você retira antes da hora, você vai ver, eu vou explicar o conceito de liquidez um pouco mais para frente, mas você vai ver que certos tipos de investimentos, se você tirar antes do vencimento, antes do prazo que você determinou, você paga taxas, paga impostos, e aí você deixa de ganhar, às vezes você até perde dinheiro por essa movimentação fora de hora. Então a sua reserva de emergência ela funciona como? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai medir, né, você precisa saber isso, de 6 a 12 meses de despesas que você tem. E aí eu digo despesa, não é quanto você ganha, é quanto você gasta todos os meses. E aí você vai separar, você vai colocar, vai juntar uma quantidade que seja equivalente a de 6 a 12 meses dessas despesas, tá? Você vai manter
esse dinheiro separado dos seus investimentos. Eu gosto de usar a poupança porque a poupança ela fica disponível para saque, para movimentação em finais de semana, feriados, carnaval, tanto faz. Então, a poupança é importante você pensar nisso, é importante você pensar que esse dinheiro para emergência precisa estar disponível 24/7. Se por acaso você colocar, por exemplo, no Tesouro Direto, esse dinheiro, o Tesouro Direto, você só consegue negociar o Tesouro Direto quando a Bolsa está funcionando. E a Bolsa não funciona todos os dias, ela funciona no final de semana, por exemplo, feriados, ela está fechada, à noite também. Então você já não vai poder contar com esse dinheiro lá, você tem que pegar esse dinheiro emprestado com alguém, né? Ou pedir para a família e por aí vai. Então assim, evita usar como local para sua reserva de emergência qualquer coisa diferente da poupança que te prenda, que não te dê essa liberdade, porque é importante que o dinheiro esteja disponível para você. Outro ponto essencial é a segurança. Então, quando você for colocar o seu dinheiro de reserva de emergência, é importante você pensar num grande banco. Por que isso? Porque você colocar nos bancos digitais, nos bancos menores, o banco digital ele não é ruim, ele é uma boa opção para uma série de coisas. Mas, para você manter a sua reserva de emergência lá, você precisa lembrar que a sua reserva precisa estar disponível para você o tempo todo. E os bancos digitais eles têm uma estrutura menor do que os grandes bancos, né? Logo, se você tiver um problema no aplicativo, no cartão, no suporte, não puder acessar o seu dinheiro, você vai estar com problema. Então, pense nos grandes bancos, pense que sua reserva de emergência precisa estar disponível para você e não pode ficar suscetível a esse tipo de problema. E o último ponto, mas assim um ponto muito importante que muita gente sempre bate na mesma tecla, que é a questão do rendimento. Ah, mas a minha reserva de emergência fica na poupança, ela vai render pouco. O rendimento da sua reserva de emergência não importa. Se você, por acaso, mantiver todo o seu dinheiro investido em outras, e não tiver reserva de emergência, e tiver, por exemplo, que usar o seu cheque especial, ou tiver que fazer um empréstimo para poder dar conta de uma emergência, você vai ver que o dinheiro que você vai pagar de juros supera em muito a economia que você teria, o ganho que você tem deixando esse dinheiro investido lá e não na poupança. Então reserva de emergência não é para você ficar pensando em rendimento. É um dinheiro que está disponível para proteger o seu coração, a sua paz, a sua tranquilidade e o resto do seu patrimônio. O resto do seu patrimônio, sim, você vai identificar melhores opções para investir e tudo mais. Porém, para a questão de reserva de emergência, isso não importa. Mantenha na poupança. Muita gente fala, mas a poupança está perdendo a inflação e aí eu estou perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro. O que você está fazendo é pagando um seguro para você mesmo, para que se você tiver algum tipo de emergência, você possa sair dessa emergência o mais rápido possível. E vai por mim. Quando você tem uma emergência, a última coisa que você quer saber é de dinheiro investido em tesouro direto, em ações e tudo mais. Você quer resolver aquilo o mais rápido possível, poder ir para casa, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Então, pensa bem nisso, tá? Pois bem, e aí, continuando aqui. Então, você já tem a sua reserva de emergência, agora está na hora de você começar a pensar assim, interessante, mas como é que eu vou construir a minha estrutura, como é que eu vou fazer esses investimentos? Eu ainda estou com uma série de dúvidas. Vamos fazer um exercício rápido aqui para você entender quanto tempo seria necessário para você atingir um patrimônio de 100 mil reais. Né? Quanto você precisaria fazer? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui um exercício. Esse exercício é bem interessante, especialmente para você entender depois como é que os juros funcionam, como é que os juros de investimento funcionam. Pois bem, então vamos começar. Essa aqui é a regra dos 4. Esse exercício é assim. Você tem um objetivo, chegar em 100 mil reais. Pois bem, a primeira coisa que você faz é dividir esses 100 mil reais por 4. E aí você sabe o seguinte, que se você colocar 25 mil reais por mês na sua conta, sem juros, sem investimento, sem nada, durante 4 meses, você vai ter 100 mil reais. Você fala, poxa, mas eu não tenho 25 mil reais para colocar lá? Legal, então pega os 25 mil reais e divide por 4. Significa o seguinte, que se você tiver 6.250 reais durante 16 meses, você vai chegar a 100 mil reais. Mas eu também não tenho esse dinheiro. Ok, então a gente segue dividindo por 4, até chegar num valor que você considera razoável para você investir todo mês, para você poupar todo mês para chegar nos 100 mil reais. Só que, quanto menos você coloca, mais tempo você vai precisar para chegar lá, né? Então vamos dar uma olhada aqui quanto tempo você precisaria para chegar nos 100 mil reais fazendo esses aportes mensais. Então, o que acontece? Para chegar
em 100 mil reais, investindo 6.250, você ia precisar de 16 meses, ou seja, 1 ano e 4 meses. Se você colocasse 1.562 por mês, você precisaria de 5 anos e 4 meses. Se você colocasse 390 reais por mês, você ia precisar de 21 anos e 4 meses. E se você colocasse só 97 reais por mês, você ia precisar de 85 anos e 4 meses para chegar em 100 mil reais. Isso, claro, é só um exercício, tá? Aqui a gente não está considerando inflação, nem juros, nem investimento, nem nada. Mas é só para você ter uma ideia temporal de que se você, quanto menos dinheiro você coloca, mais devagar seu patrimônio cresce. Até aí, perfeito. Agora vamos entender como funciona a magia dos juros, que é aí que entra a grande questão dos investimentos. Pelo seguinte, o que vai acontecer? Quando você começar a investir e você tem um rendimento, e aqui eu estou considerando um rendimento de 0,5% ao mês, tá? Esse 0,5% vamos considerar um juros real, ou seja, não estou considerando inflação, nem outras perdas, nem nada, nem taxas, nem nada. Mas você vê o quanto diminui naquele tempo lá que a gente tinha calculado. Então assim, de novo, né? 25 mil reais por 4 meses eu tenho 100 mil reais. Se eu colocar 6.250 reais, sem contar com os juros, eu demoraria 1 ano e 4 meses para chegar nos 100 mil reais. Se eu contar com juros, é 1 ano e 3 meses e meio. Não mudou muito. Mas não mudou muito por quê? Porque o tempo ele ainda é pequeno. Agora vamos olhar esse caso aqui. Ó. Se eu tivesse investido por mês R$ 1.562, eu ia precisar de 5 anos e 4 meses para chegar em 100 mil. Mas se ele tiver investido com juros de 0,5% ao mês, já cai para 4 anos e 8 meses. E olha que interessante, esse outro caso, pagando todo mês 390, de 21 anos que eu ia precisar para chegar em 100 mil reais, eu vou para 13 anos. Já cai quase 10 anos só usando os juros. E aí, por fim, o caso mais dramático, que é o caso dos 97 reais, ou seja, se eu ficasse guardando 97 reais por mês, eu ia precisar de 85 anos e 4 meses para chegar em 100 mil. Mas se eu investir a um juros de 0,5% ao mês, cai 55 anos. Ou seja, eu estou fazendo muito mais rápido o trabalho, porque eu estou contando com os juros jogando a meu favor. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como é que funciona isso, a próxima pergunta que eu faria, e que provavelmente você está fazendo aí também, é o seguinte, então qual que é o melhor investimento logo? Porque agora eu me animei, agora que eu vi aqui as contas, eu entendi, agora eu estou animado, eu quero começar o quanto antes. Calma, vamos começar a entender como é que funciona essa lógica dos investimentos. Então, a gente sabe o seguinte, que quando a gente começa a pensar em investir, a gente sabe que existem investimentos que rendem muito e investimentos que rendem pouco. Então, existe uma escala de retorno, né, uma escala de rendimentos mais ou menos padronizada. Eu digo mais ou menos padronizada porque você pode ver uma variaçãozinha dela, dependendo do local que você estiver olhando, mas ela funciona mais ou menos igual. Então ela é mais ou menos assim. Essa escala começa do retorno mais baixo, ou seja, do rendimento mais baixo, passa pelo rendimento médio e vai para o rendimento alto. O que hoje tem rendimento mais baixo em termos de investimento? A maioria das pessoas vai concordar que é a poupança. A poupança está rendendo abaixo da inflação e ela é a que tem o menor rendimento. Logo depois vem o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto tem um detalhe importante aí no Tesouro Direto, porque ele tem vários tipos de títulos, com vários tipos de rendimento. Então, dependendo do título que você for usar, você pode ter um rendimento um pouco maior. Mas, para fins aqui educativos, vamos considerar que o Tesouro Direto ele tem um retorno maior que a poupança, mas não é um retorno absurdo, né? Não é um retorno enorme. Depois vem os produtos que os bancos adoram oferecer, que são CDBs, LCI, LCA, e os fundos de renda fixa. Esses são os produtos de renda fixa, são os investimentos de renda fixa. É interessante a gente perceber que os investimentos de renda fixa, eles têm um retorno mais baixo ali, né? Isso tem uma razão. Essencialmente porque os riscos associados aos investimentos de renda fixa são menores também. Então, no mercado, você vai ver o seguinte, que sempre os maiores rendimentos vão ter maiores riscos. Então vamos continuar analisando aqui. Depois os fundos imobiliários, que já tem um risco um pouco maior. Depois fundos de renda variável, depois ações. E por fim, lá em cima, os que têm um retorno mais alto,
são as opções e as criptomoedas, tá? E aqui eu estou colocando só os principais produtos de investimento do mercado, não estou colocando todos, existem outros aí, contratos e tudo mais. Mas veja, na parte de cima, com maior retorno, estão os investimentos de renda variável. E a renda variável, ela tem um detalhe, você pode ganhar muito, você também pode perder muito. O que nos leva, então, à segunda análise importante, que é a análise do risco. Então, legal, agora eu já sei aqui mais ou menos quais os investimentos que rendem mais. Agora eu quero saber o seguinte, quando eu colocar meu dinheiro lá, que tipo de risco eu vou estar correndo? E risco é uma coisa que depende muito do perfil da pessoa, tá? Depende muito do apetite dela para riscos. Tem pessoas que, tranquilo, gostam de esportes radicais, gostam de escalada, gostam de pular, de saltar de paraquedas. Tem pessoas que preferem coisas menos arriscadas. Uma coisa é certa, todo mundo quer ganhar. E lógico, ninguém quer perder dinheiro, né? A gente quer ganhar muito e quer ganhar rápido. Mas a gente tem que lembrar que você não deve começar a raciocinar pensando em quanto você quer ganhar. Você tem que começar a pensar quais são os seus objetivos. Por quê? Porque toda vez que você começar a pensar em ganhar mais, você também vai estar correndo maior risco. Então, nessa escala aqui, que também vai de risco baixo para risco médio para risco alto, a gente tem as mesmas relações. O que dá para perceber aqui? Que os produtos de renda fixa são os que têm o risco mais baixo e os de renda variável são os que têm o risco mais alto. Ou seja, é a famosa frase, não existe almoço grátis. Se você está ganhando muito, você também está correndo um risco bem maior. E onde é que está o equilíbrio disso aqui, né? Onde é que está o equilíbrio entre risco e retorno? Como é que eu vou saber o que vai funcionar melhor para mim? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que se você não tem conhecimento em investimento, se você não tem expertise nisso, você deve começar sempre por aquilo que tem um risco menor, certo? Por quê? Porque se você nunca na sua vida pilotou um barco, você vai pegar justamente o barco mais rápido e vai entrar no mar mais revolto que tem? Poxa, o risco é muito grande, você não precisa passar por isso. O que você tem que fazer é começar devagar. E como é que você vai diminuindo o seu risco? Você vai diminuindo o seu risco estudando, aprendendo e usando a velha técnica da piscina gelada. A piscina gelada é a seguinte, você não tem certeza se a piscina está muito gelada, se ela não está, então você vai ali, faz pesquisas, pergunta, né, vê, estuda mais ou menos como é que está, vê quem já entrou, mas você não pula de cabeça de uma vez. Você vai e coloca a pontinha do seu pé. Com investimentos você pode seguir a mesma filosofia. Então antes de você investir em algo que é um pouco mais arriscado, que você está inseguro, você tem que investir pouco, para você entender como funciona o mecanismo daquilo e para você entender também como você vai reagir. Porque eu vou te dizer uma coisa por experiência própria, tá? Eu nunca tinha investido em renda variável até pouco mais de 10 anos atrás, quando eu decidi me aventurar para o investimento na Bolsa. E essa história é uma história que eu conto muitas vezes, porque é uma história que me marcou muito e que me fez então começar a estudar, e aí eu já passo dos 10 anos de estudar investimentos e criar essa estrutura toda para diminuir o risco. Mas assim, lá atrás, quando eu não sabia, investir em renda variável, ver o dinheiro aumentando, depois caindo, e de repente ver o dinheiro caindo muito e caindo mês após mês após mês, e aí você colocou R$1.000, e aqueles R$1.000 viraram 800, viraram 500, viraram 300, viraram 200, ou seja, aquilo começa fisicamente a fazer mal para você, você começa a não dormir bem, você começa a ter dor de estômago, começa a ficar nervoso, então a falta de conhecimento, a falta de noção, ela é muito prejudicial. Não é isso que você está procurando. Você não está procurando menos paz, você está procurando mais paz, você está procurando mais tranquilidade, você está procurando criar um patrimônio que vai te permitir ser independente financeiramente e realizar seus sonhos. Não algo que vai tirar o seu sono. Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você conhecer bem os fundamentos, os princípios, você escolher um método para você fazer o seu planejamento e ir devagar, ir aprendendo. Ok. Então, vamos passar para o próximo ponto importante também, que é um elemento muito importante que você precisa considerar, que é a liquidez. Tá? Mas o que é exatamente a liquidez? Bom, a liquidez é o seguinte, a liquidez é a capacidade ou a rapidez com que você consegue converter um bem ou um investimento em dinheiro. Como é que é isso? Bom, funciona assim. Imagina, por exemplo, que você tem uma casa. Você tem aquela casa e você precisa vender a casa porque você precisa do dinheiro. Quanto tempo vai demorar para você vender essa casa?
Vai demorar bastante, porque você vai precisar anunciar a casa, você vai precisar encontrar um comprador, você vai precisar negociar com esse comprador, fechar o negócio e tudo mais. Até você ter o dinheiro na mão, demora um tempo. Ou seja, imóveis como investimento enfim, o dinheiro investido em imóvel é um dinheiro que tem pouca liquidez, porque você tem dificuldade, ele não é tão fácil de ser convertido em dinheiro quando você precisa. E na outra ponta, por exemplo, na outra ponta tem o dinheiro vivo na sua conta corrente, né? Ou seja, ele está ali. Quando você precisar dele, você vai lá e usa o cartão de débito, saca, pega o dinheiro e vai. Ou seja, a liquidez dele é máxima, é a máxima liquidez possível. Então, nesse meio, entre o que tem mais liquidez e o que tem menos liquidez, muita coisa precisa ser estudada. Por quê? Porque existe uma máxima do mercado que diz assim, a paciência precisa ser recompensada. Então, os melhores investimentos, em termos de rendimento e segurança, vão estar disponíveis para quem está disposto a deixar mais tempo o dinheiro investido. Tanto a máquina dos juros compostos vai trabalhar melhor quando você dá mais tempo para ela, quanto você vai correr menos riscos e vai conseguir trabalhar melhor com as suas opções de investimento. Dá dois exemplos aqui. O primeiro deles é o Tesouro Direto. Existem alguns títulos do Tesouro Direto que eles são títulos vinculados à inflação, Tesouro IPCA+, por exemplo, e se você investir o dinheiro e você esperar até o vencimento do título, que é a forma como o Tesouro funciona, ele vai te pagar exatamente o que ele mandou, o que ele prometeu ali, né, o que você comprou. Agora, se você decidir vender esse título no meio, antes do vencimento, esse título pode estar valendo menos ou pode estar valendo mais, porque ele sofre uma coisa chamada marcação a mercado. Ou seja, aquilo que é renda fixa, na verdade, ela não é 100% fixa, tá? Ela varia um pouco. Então, se você tiver um plano de investimento que considera o longo prazo, você consegue usar o Tesouro Direto de uma maneira muito melhor, muito mais proveitosa para você. Um outro exemplo é a própria Bolsa de Valores. Quando você compra ações, você precisa começar a pensar em investir no longo prazo. Porque o longo prazo, primeiro, te afasta das variações do mercado, dessas variações que acontecem por conta de notícias, política, desastres, coisas assim. Se você investir bem investido o seu dinheiro no longo prazo, ele tende a crescer e superar os rendimentos da renda fixa. Mas, para isso, você precisa investir no longo prazo. Se você investir no curto prazo, a tendência é que você comece a sofrer com as variações da bolsa, você comece a ter dificuldade para entender como ela funciona e você pode acabar, né, vendendo as suas ações antes do tempo. Então, quando você pensa em liquidez, você começa a estruturar o seu plano. Por exemplo, para quando você vai precisar desse dinheiro? É para agora? É para daqui a 5 anos? É para daqui a 10 anos? Dependendo do que você vai precisar, de qual é o seu planejamento, você pode usar um tipo de investimento ou outro tipo de investimento. Entende? Então, se você tem vários planos, eu vou comprar um carro, quando? Daqui a 5 anos. Então, essa parcela de dinheiro aqui, eu posso investir nesse tipo de investimento. E a aposentadoria? É só daqui a 20 anos. Então, eu vou investir no longo prazo, no médio prazo. E a reserva de emergência? A reserva de emergência não é investimento. Mas, raciocinando nessa lógica de liquidez, ela precisa estar colocada naquilo que tem mais liquidez, ou seja, na poupança. Você coloca na poupança, por quê? Porque você vai precisar do dinheiro imediatamente quando a emergência aparecer. Então aqui, quando você for analisar os investimentos, você vai ver que geralmente os investimentos eles aparecem seguidos de duas letras, principalmente os fundos de investimento. Os fundos, quando você for analisar o fundo, ele vai vir aqui com a liquidez. Então, a primeira letra é esse D+, e aí esse D significa o seguinte, o dia que você pediu o dinheiro de volta, o dia do pedido de resgate. O X significa a quantidade de dias que você precisa esperar para ter o seu dinheiro na conta. Então, por exemplo, D+1 significa o seguinte, se eu pedir meu dinheiro hoje, e aí eventualmente tem algumas regras, tipo tem que ser dentro do horário comercial, sim ou não, né? Tem uma regrinha que você tem que pensar aí, mas para fins de exemplo, você pediu seu dinheiro hoje, ele vai estar disponível amanhã, ou seja, D+1. Aí se amanhã for sábado, então aí é só na segunda-feira, tá? Então eu coloquei os dias úteis aqui na apresentação, mas não é que você conta dias úteis, são dias corridos, mas o dia precisa ser um dia útil. Perfeito. Outra coisa importante que você precisa lembrar, se por acaso ele tiver escrito ali, D+60, mas eu não posso esperar 60 dias para pegar meu dinheiro, eu preciso do meu dinheiro agora.
Sinto muito, você não pode pegar o seu dinheiro agora. A regra, quando você contratou aquele investimento, é que você ia manter o seu dinheiro investido por X tempos, e aí a instituição que cuida do seu dinheiro, ela vai pegar esse dinheiro de volta, vai trazer esse dinheiro para você no prazo que ela determinou. Você assinou aquilo, então não adianta, não tem choro, é aquilo que vai acontecer. Pois bem, do mesmo jeito que existe a escala do retorno e a escala do risco, existe também a escala da liquidez. Então, para fins gerais, o imóvel, como investimento ou não como investimento, como patrimônio, é um dos que tem liquidez mais baixa, porque demora muito para vender, você precisa passar por uma série de trâmites. O carro, apesar de não ser considerado investimento, mas ele está aqui só por um exemplo, ele tem uma liquidez um pouco melhor do que os imóveis, porque ele é mais barato, porque você consegue pegar o dinheiro de volta mais rápido. Entretanto, a liquidez dele ainda é baixa. E aí você tem os fundos de investimento, que já estão com uma liquidez um pouco melhor, mas dependem muito disso que foi colocado aqui, do que o fundo de investimento decidiu entregar para você. E aí vem CDB, LCI, todos esses têm vencimento, fundos imobiliários, ações, opções, tesouro direto ali, e por fim a poupança, que é que tem a liquidez mais alta de todas. Então agora, com essa lógica, sabendo de risco e retorno, é importante você pensar, quando for criar o seu plano, na diversificação. O que é a diversificação? A diversificação é a famosa metáfora de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, se você coloca todos os ovos na mesma cesta, se a cesta cai, todos os ovos se quebram. Então, o que você faz? Você distribui o seu patrimônio por vários tipos de aplicação diferentes, por vários tipos de rendimento, por vários tipos de risco, por vários tipos de liquidez, por vários tipos de... Enfim, você vai investir o seu dinheiro de várias formas, de acordo com aquilo que você determinou no seu plano. Você precisa ter um plano para isso. Você não sai fazendo isso de cabeça ou seguindo a orientação dos outros. Você precisa saber onde você quer chegar. E aí, assim, a ideia da diversificação é ajudar e proteger o seu patrimônio a reações diferentes de movimentos políticos, econômicos, sociais. Vai minimizar os riscos, obviamente, né? A sua ideia é minimizar risco, é correr menos risco, e também aproveitar para ter mais retorno, ganhar mais dinheiro. Então, nem você vai colocar todo o seu dinheiro em renda variável, não tem problema, o dinheiro é seu, você pode colocar se você quiser, mas você vai estar expondo todo ele a uma quantidade grande de risco. E aí, quando você começa a pensar, você vai ver que você precisa de perfil, você precisa entender o seu perfil e precisa ver também os seus objetivos. E aí existem classes de investimento, como por exemplo, renda fixa, renda variável, imóveis, moeda estrangeira. Você pode pensar também em investir em outro país, que é uma forma de você ter uma parte do seu dinheiro investido fora do Brasil, e aí nesse caso você também está protegendo esse dinheiro contra as variações financeiras aqui do país. E aí chega um ponto em que você precisa começar a pensar no seguinte: como é que você vai montar então o seu plano? Como é que você vai fazer para chegar lá, né? Como é que você vai, de uma vez por todas, estabelecer isso? Então, o seu plano, ele precisa conter uma informação importante, que é o seguinte: quanto de dinheiro você quer ter? Quanto? Quanto? Né? Você quer ter 10 milhões de reais para se aposentar? Você quer ter 5 milhões de reais para morar em outro país? Você só quer trocar de carro? Você quer comprar a sua casa própria? O que você quer fazer exatamente? Você precisa saber isso, né? Você precisa ter os objetivos definidos e precisa entender o quanto você vai precisar. Depois, quanto tempo você precisa para isso? Em quanto tempo você vai precisar ou você tem disponível para atingir esse objetivo? E aí chega a pergunta: quanto você vai investir por mês? Ou seja, como é que você vai fazer na conta de frente para trás? Você chega aqui num ponto em que você já sabe o que você quer, você sabe quanto você vai precisar para chegar lá, você sabe de quanto tempo você tem, né? Ou quanto tempo você dispõe para colocar, para atingir esse objetivo, e aí falta saber quanto é que você vai investir. Você precisa definir isso para que você tenha clareza de qual investimento você vai escolher. E aí você vai escrever esses planos, você vai listar todos eles, deixar eles bem claros para você, o que você quer, em quanto tempo, quanto que você vai investir por mês, para que aí você comece sim a fazer a sua fábrica de riqueza trabalhar. Então, com base nisso, você vai ter que saber quanto você vai ter que poupar por mês,
Com base no seu perfil de investimento, ou no que você conhece de investimento agora, você vai ter ideia de qual tipo você vai usar. Se é um investimento a longo prazo, então você pode usar um tipo de investimento específico. Se é um investimento mais curto, você então deve ir para um outro caminho. Ou seja, é essa estrutura que você precisa para começar a investir do zero. Você precisa entender tudo isso e principalmente montar o seu plano. Sabendo do seu plano, sabendo onde você quer chegar, ou seja, você está criando, na verdade, um GPS para você. Você está criando um mapa do caminho que você vai seguir até chegar lá. Com esse mapa em mãos, com ele muito claro para você, aí vão os próximos passos, que é você estudar os investimentos e começar a colocar o dinheiro ao pouco a pouco, aí entendendo como funciona e sempre com tranquilidade, sempre com calma, mas respeitando o plano que você criou.